bastante animado, que todo mundo esteja estudando para as avaliações, fazendo avaliações excelentes, né? Não esqueçam de estudar bastante, né? De se empenhar nas avaliações de vocês, tá certo? A gente deve se empenhar sempre nos estudos, né? Mas naquele períodozinho de avaliação a gente tem que dar ali um pouquinho mais, né? De atenção para que a gente tire notas boas e consiga realmente aprender tudo que a gente viu durante aí a primeira parte aí desse bimestre. Então hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos ver um pouco do nosso capítulo 1. Hoje nós vamos estar revisando o capítulo 1 de geografia da unidade 1 e o capítulo 1 que a gente viu aí nas nossas primeiras aulas. Então pega o seu livro integrado, já se prepara aí num ambiente legal para você assistir essa aula e a gente vai dar uma revisada nesse conteúdo. Vamos lá? Nós estamos vendo na nossa unidade 1 os aspectos socioculturais da cidade e do campo. E no capítulo 1 nós podemos estudar sobre os aspectos culturais da cidade e do campo. E aí a gente pode observar alguns aspectos relacionados aí à cidade e ao campo logo na abertura do nosso capítulo. Diferentes lugares e diferentes culturas. Para entendermos os lugares e suas paisagens, precisamos reconhecer que existem diferentes maneiras de viver. E essas maneiras estão relacionadas a fatores, entre eles as informações e lições que recebemos de nossos antepassados. Esse acúmulo de experiência que determina uma maneira como vivemos é chamada de cultura. Um exemplo bastante de diferença cultural são as diversas línguas faladas ao redor do mundo. Elas são ensinadas aos mais jovens pelos mais velhos e sofrem transformações ao longo desse processo. Até mesmo entre a população falante da mesma língua há diferenças regionais. Os sotaques, as expressões locais são exemplos dessa diversidade cultural. E aqui nós estamos vendo a imagem de alimento, como nós discutimos em sala de aula. Esse alimento é um alimento tradicionalmente brasileiro que é consumido por todo o país e tem diferentes nomes, ou seja, na nossa própria língua existe uma variação de nomes para determinados objetos, para determinados alimentos. Da mesma forma, nós podemos citar aí vários outros exemplos, né? Nós estamos vendo aqui o exemplo da mandioca, que também é chamada de macaxeira, de aipim, mas existem vários outros objetos, alimentos que são conhecidos aí por diferentes nomes, são falados de diferentes maneiras, dependendo do lugar onde você está, onde você nasceu. Você pode conhecer por um nome e em outro lugar, no mesmo país, aqui no nosso país, no Brasil, e conhecer aí por outro nome. Vimos que tanto no campo quanto na cidade existem diversas manifestações culturais que comemoram suas tradições e as repassam para gerações futuras, como os festejos que comemoram a fartura da colheita de alimentos do campo, ou as festas religiosas, populares e folclóricas, como o carnaval, as festas juninas e o boi bumbá, que também é conhecido como Bumba Meu Boi em alguns lugares, né, gente? Que retratam os diferentes modos de viver das pessoas que vivem em todo o território brasileiro. Vamos conhecer algumas das principais festas populares que ocorrem em nosso país, suas origens e suas tradições. E aí, para começar, nós podemos citar o Carnaval. O Carnaval, que é sem dúvida a festa que reúne o maior número de participantes em nosso país e nos conta muito sobre a nossa cultura. Ele acontece geralmente no mês de fevereiro, em praticamente todos os municípios de nosso país, e dura 4 dias, né? Nesse ano nós não tivemos aí o carnaval, mas como vocês sabem, o carnaval é uma festa muito tradicional. Em alguns lugares do país ele tem ainda mais força, né? Ele tem ainda mais importância, mas o carnaval é comemorado em todo o Brasil. Aqui na seção para saber mais, eu vi um texto sobre a origem do carnaval, como surgiu essa festa.
E aí eu vou deixar para que vocês, né, como uma opção para que vocês façam a leitura aí desse texto para saber mais, logo aqui depois da nossa aula, e possam conhecer a origem, né? Quem não viu, conhecer a origem; quem já viu, relembrar, porque nós já estudamos, né? Nós já fizemos a leitura desse texto, possam aí estar relembrando a origem do carnaval. Na página 181, nós podemos ver aí um objeto digital, que é aí uma abas. A gente vai estar observando um texto aqui, que é o primeiro, e a gente vai estar observando, né? Ancestral do carnaval. O intrudo era uma antiga celebração que acontecia nos 3 primeiros dias antes da quaresma. As festas do intrudo popular aconteciam nas ruas das cidades e as principais características eram as brincadeiras com água, onde todos se molhavam. Existia também o intrudo familiar, que acontecia nas casas das pessoas, onde os jovens tinham o costume de jogar essências de limão uns nos outros. Essa festa foi proibida ainda no século XIX, entrando em declínio e dando espaço para o carnaval. Aqui podemos ver os desfiles de escola de samba. Vamos ver um pouco sobre os desfiles de escola de samba. Os desfiles de escolas de samba são paradas que ocorrem em várias cidades do Brasil durante o carnaval. As principais paradas ocorrem em São Paulo e no Rio de Janeiro. As escolas de sambas desfilam para o público de maneira organizada e regulamentada por um comitê julgador, que decidirá qual escola será a campeã do carnaval. Como o desfile é uma competição, há algumas regras básicas que devem ser seguidas para que as escolas de samba recebam as pontuações dos julgadores. E aí nós podemos ver uma imagem, né? A mesma que tem no livro de vocês, uma imagem de um desfile de escola de samba. Vamos ver agora um pouco sobre o trio elétrico. E aí nós podemos ver uma imagem de cima do trio elétrico, né? Aqui é a banda de cima do trio elétrico. Vamos saber aí um pouco mais sobre esse modo de comemorar o carnaval. As bandas se apresentando em trio elétrico são um símbolo do carnaval baiano, especialmente na capital, Salvador. Todos os anos concentram-se milhões de pessoas em volta desses trios, que através de caminhões de sons criados especificamente para esse tipo de festividade, festejam ao som do axé, uma variação nordestina do samba carioca. E por último, nós podemos ver aí o frevo, que nós também vimos em sala de aula, até a apresentação, né? Vimos aí uma apresentação do frevo, que é muito praticado nos desfiles de carnaval em Olinda, Recife e Pernambuco. Trata-se de uma dança que no final do século XIX, que envolve trombones, pandeiros e saxofones. Essa dança geralmente é acompanhada por um desfile de bonecos gigantes, onde a população permanece com as alegorias, dançando o ritmo peculiar junto com uma sombrinha específica. E aí nós vimos a imagem também, né, como a gente já tinha visto anteriormente também apresentações. Na página 181, essa parte aí onde tem essa realidade aumentada, é exatamente o que nós iremos estudar, ver um pouco, se aprofundar. Esses carnavais aí especiais, né, que acontecem no Brasil, esses que recebem o maior destaque. E aí nós podemos ver a banda do Carnaval de Rua de Salvador e também o trio elétrico do Carnaval de Salvador. Em Salvador, na Bahia, tem um tradicional carnaval movido ao som de bandinhas locais e de trio elétricos. A festa ocorre nos arredores de edificações que exibem marcas arquitetônicas de tempos passados. E aqui nós podemos ver a imagem de um bailarino, né, um dançarino de frevo, que demonstra aí o carnaval de Pernambuco, em especial no município de Olinda. O carnaval tem seu próprio ritmo e sua própria dança. O frevo, uma das danças típicas do carnaval de rua, reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Também relacionadas ao carnaval que acontece aí em Pernambuco, na Olinda, a gente pode mostrar aí a presença do Luiz Gonzaga, conhecido como Rei do Baião,
Nós também vimos aí uma música dele, né? No início do nosso capítulo, quando a gente estudou aqui na sala, a gente viu 2 músicas. Uma das músicas era desse artista, do Luiz Gonzaga. Então, além do frevo, também são tradicionais no Carnaval de Olinda os desfiles dos bonecos gigantes, geralmente feitos para homenagear personalidades do Brasil e do mundo. E também, como característica desse carnaval, nós temos aí o Galo da Madrugada. Ainda em Pernambuco, destaca-se o tradicional bloco do Galo da Madrugada, criado para animar e fortalecer ainda mais o carnaval de rua da cidade de Recife. E nós podemos observar aí a imagem do Galo da Madrugada, né? Veio aí em relação às pessoas que estão aqui embaixo, né? Vejam como é uma imagem bastante grande, né? Uma estátua bastante grande que chama a atenção aí e é também um símbolo do carnaval de Pernambuco. Na página 183, nós vamos relembrar o que nós vimos sobre o Boi Bumbá. E aqui nós podemos ver a imagem da festa do Boi Bumbá na cidade de São Luís, no Maranhão. As festas de bois recebem diferentes nomes de acordo com a região onde ocorrem. Então, elas podem ser conhecidas como Boi Bumbá, que é aí no Amazonas e no Pará, Bumba Meu Boi no Maranhão, Boi Calemba no Rio Grande do Norte, Bumba de Rei no Espírito Santo, Boi Pintadinho no Rio de Janeiro, Boi de Mamão na Santa Catarina e o Boizinho no Rio Grande do Sul. Assim como no Carnaval, essas festas se converteram em atrações turísticas no município do Paritins, no estado do Amazonas, por exemplo, ocorre a maior festa desse tipo no país. Então aqui, gente, essas festas, assim como o Carnaval, elas atraem muitos turistas, né, trazendo muitos benefícios para as cidades onde são comemoradas essas festas, porque com os turistas acaba movimentando ali a cidade, movimentando a economia local. Então essas festas também ajudam muito na questão da economia, além da questão cultural, manter vivas as questões culturais, ainda também ajuda nessa questão econômica das cidades. E nos aprofundando um pouco mais sobre a festa aí de Paris, na Amazonas, tem se transformado em um grande atrativo turístico na região amazônica, gerando renda e trabalho para a cidade, além de ser uma forma de divulgar a cultura do país em muitas partes do mundo, né? Como vocês podem ver aí, uma festa muito bonita, muito colorida. Na página 184, a gente tem aí para saber mais o que representa o Bumba Meu Boi. Nós também podemos ver a história, uma das lendas, né, que representam aí o Bumba Meu Boi. Lembrando que existem várias versões, né? Na sala de aula nós fizemos a leitura desse texto e também vimos um vídeo da história, e o texto do livro e a história do vídeo eram versões diferentes. Foi mostrado para vocês exatamente as versões diferentes, para que vocês possam entender que dependendo do lugar, a história tem uma outra versão, certo? E também vamos ver um pouco aí sobre a nossa festa junina, né, gente? Essa que nós podemos falar com toda a propriedade, porque é uma festa típica aqui do Nordeste, da nossa região, e que com certeza todo mundo já foi, já deve ter ouvido falar, conhece as comidas típicas dessas festas, né, que são comemoradas até hoje aqui na nossa região. A origem das festas juninas é anterior à formação do Brasil, quando alguns povos organizavam festas para celebrar o início do verão e pedir fartura nas colheitas. Então, como nós vimos, né, essa é uma de tradições muito antigas mesmo, né? Muito antes da formação do nosso país. Em alguns locais são conhecidas como festas caipiras, pois remetem a tradições da zona rural ligadas à plantação e à colheita, com danças, músicas, vestimentas e culinárias típicas dessas tradições. Então, como nós vimos e estudamos também, essas festas já eram comemoradas desde a Idade Média. Qual é a finalidade dessas festas? Pedir boas colheitas, agradecer pelas chuvas, pelo alimento, né? Iniciar aí o período de chuvas, o período de plantação, de colheita. É muito voltado para esse lado do campo, o lado caipira, o lado rural.
Por isso que essas festas também são chamadas de festas caipiras. E nessas festas, um dos grandes pontos fortes é a culinária, são os quitutes servidos, né? As comidas típicas dessas festas, como a pipoca, a paçoca, o pé de moleque, a canjica, a pamonha, o curau, o bolo de milho, pinhão e tapioca. E dependendo de alguns lugares, né, eles também vão acrescentando aí outros pratos típicos. O que é muito servido aqui na nossa região também nessas festas é o baião, a paçoca de carne de sol, vários outros pratos, né, o creme de galinha, o vatapá, que também são servidos aqui nessas festas na nossa região, no Ceará. Esses ingredientes, eles são exatamente ingredientes aí típicos, né, da colheita, dos alimentos que nós plantamos aqui na nossa região, e um dos fortes é o milho. Já a dança da quadrilha é uma coreografia praticada por grupos que executam passos à medida que uma pessoa vai narrando fatos do cotidiano da vida de trabalho na lavoura. Isso também foi modificando muito, né? Esses tipos de dança, eles foram se modificando, se aperfeiçoando, se tornando profissionais. Mas antes, essas apresentações, essas danças eram feitas sem muitos ensaios, né? Apenas ali na hora mesmo juntava todo mundo, fazia aquela dança em grupo. Mas hoje já existem competições, né? Já existem aí apresentações específicas próprias até para concurso, né? Onde essas equipes disputam prêmios, disputam recursos. As apresentações também foram se aperfeiçoando. Então, muito tradicional na região Nordeste, onde são realizadas competições entre quadrilhas. Essas festividades vêm ganhando destaque nos últimos anos e se convertem em eventos que reúnem milhares de pessoas. E as festas de boi, elas também atraem muitos turistas. As festas juninas são manifestações da cultura do nosso país e ilustram a relação do brasileiro com a vida no campo, suas tradições e seus costumes. Então, gente, a riqueza que nós estudamos e até herdamos de nossos familiares faz com que essas tradições permaneçam vivas, continuem presentes, né? Sendo útil aí a nossa cultura e também a identidade de nossas famílias de tempos antigos até os dias atuais, até os dias de hoje. É isso aí, turma. Vamos finalizando a nossa aula de geografia por hoje, né? Na nossa próxima aula nós vamos retornar aos nossos capítulos, né? Retomar o nosso capítulo que a gente estava já estudando. Então, é isso aí. Vamos finalizando a nossa aula de hoje nessa revisão. Um beijo, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau.